Hoje nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, de um profeta que vocês provavelmente escutaram falar muito, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi o profeta que mais escreveu dentro do Antigo Testamento. E ele viveu mais ou menos entre 700 e 650 anos antes de Jesus. E por que isso é importante? Ele é importante porque ele previu a chegada do Mestre. Ele previu, profetizou, né? João Batista. Ele fala que João Batista era a voz que clamava no deserto. Olha só, 700 anos antes. Então, ele conta também que Jesus ia nascer de uma virgem, que qual era o trabalho do Cristo, do Messias. E na época que Isaías ele estava profetizando, teve várias guerras na, na Palestina nessa época, que não se chamava ainda Palestina, mas tinha várias guerras. E ele sempre trazia a mensagem de que as pessoas do povo tinham que se voltar para Deus. Porque é muito interessante, nós vamos olhar isso na nossa própria vida. Se nós começamos a nos distanciar do Criador, nós nos ligamos mais à materialidade, que é uma coisa importante, mas nós esquecemos esse lado espiritual. Nós esquecemos que, no fundo, nós somos espíritos passando por aqui. Nós só estamos passando por aqui. E Isaías ficava tentando lembrar. E, nessa época, o povo ele tinha muitas guerras, uma guerra com o outro, uma nação com outra. E o povo não escutava o que ele tinha para falar. Então, ou escutaram quando as coisas já estavam mais difíceis. Vários profetas apareceram e ele realmente foi um profeta que trouxe essa mensagem de Jesus, que é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vamos escutar, reler essa passagem, eu vou ler para vocês. E essa passagem de Jesus em Lucas, que Lucas ele descreve o início da pregação de Jesus. Então, ele diz assim: então, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, já estava marcado: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, Jesus, imaginem a cena. Ele entra na sinagoga, talvez vocês já tenham visto isso, né? Mas ele entra na sinagoga, que ele já tinha acostumado a pregar ali, já era conhecido do povo, é dado para ele o livro sagrado, e ele abre no profeta Isaías e ele lê essa passagem: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me mandou para poder regenerar todo mundo. O pessoal fica meio parado, ali, mas o que ele está falando? Ele vai e se senta, né? Parece assim uma coisa assim bem, como se diz, bem teatral, né? Vamos dizer assim. Jesus ele levanta, vai lá no púlpito, abre um pedaço do texto sagrado, lê, aí fica todo mundo esperando o que ele vai falar mais. Ele se senta. Aí, como ninguém entendeu o que ele falou, ele levanta de novo e então começou a dizer: e hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E ele volta e ele cala. Quer dizer, o que o profeta Isaías tinha falado há 700 anos quase atrás, ele vem dizendo: olha, cumpriu-se a promessa, sou eu o Messias. Eu vim aqui trazer a mensagem de alegria, eu vim aqui
diminuir o sofrimento das pessoas. E nesse momento lá parou aquela magia, vamos dizer. E aí eles começaram a gritar e dizer: não, mas o que é isso? O que ele está falando? Quem é ele? E nós vimos esse menino aqui, nós vimos esse moleque aqui. Ele pregou, ele era filho de José. Que isso? Ele é o Messias? Não, ele não é o Messias. E aí é interessante para o nosso estudo, para a nossa reflexão, trazendo essa mensagem de Jesus e dizendo que o Espírito, se eu falar para vocês que o Espírito do Senhor está em cada um de nós, está em cada um de vocês que estão aqui. Está no Gilberto, na Márcia, na Meire, na Léo, na Helena, em todo mundo. Será que vocês se sentem responsáveis? Será que dá aquele friozinho na barriga? O que será para mim tomar consciência de que o Espírito do Senhor está sobre mim? Seria um contentamento? Seria um contentamento. Mas ele sempre esteve. Ele nunca deixou de estar. A diferença é que, às vezes, eu não me dou conta. E se eu não me dou conta, o que acontece é que tudo que acontece na minha vida aqui, eu me distraio, a materialidade me puxa, eu me distraio e eu me desconecto de Deus. Aí volta aquela historinha. Por que Isaías falava que o povo se desconectava e aí acontecia vários problemas? Não é uma ameaça. Jesus não veio para ameaçar ninguém. Jesus ele não veio para dizer, olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Ele veio simplesmente para dizer assim, olha, se você comer muita banana, se você comer 10 bananas, você vai ter dor de barriga. É lógico. Não tem outra. Ele não veio ameaçando ninguém. Ele veio para trazer alegria, para dizer, olha, o teu sofrimento tem um fim. O teu sofrimento tem um fim. As pessoas que vieram, quando ele fala que ele vem dar vista aos cegos, não é os cegos do corpo. Ele curou muitas pessoas, mas não era o cego do corpo que ele estava falando. Eram os cegos da alma. Eram aquelas pessoas que não queriam ver o caminho, que ainda estavam muito presas. E muitas pessoas não estavam prontas. Então ele deixou as pessoas tranquilas. Ele deixou as pessoas tranquilas. Ele falou, não, tudo bem. Essas aí não querem, não vou insistir. E quando nós fizemos a nossa preparação, eu falei para vocês que Jesus vinha com muita gente em volta dele. E muita gente somos nós, que já estamos aqui procurando essa mensagem. Já estamos procurando, querendo nos melhorar. Querendo que o nosso tratamento dê certo. Querendo receber um dia um tratamento dizendo, olha, tudo bem, você fez tudo certinho. Agora você está de alta do tratamento. Só que a espiritualidade, ela não pensa tanto assim. Os espíritos superiores, eles vão sempre dizer que tem alguma coisa a melhorar. Eu estava dando uma lida lá no Consolador do Emmanuel. Emmanuel, mais um livro aí para vocês, muito bom. E Emmanuel estava falando sobre a evolução, Chico Xavier estava falando sobre a evolução do espírito. E o Emmanuel falando que mesmo os espíritos muito iluminados, eles precisam ainda evoluir. Eles não vão dizer eu sou perfeito. Porque não são perfeitos. Perfeito é só Deus. Então nós vamos sempre precisar nos melhorar. Aí Jesus, ele diz assim, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ungiu a cabeça dele, que escolheu, que o Senhor escolheu ele. E todos nós somos como The Chosen, nós somos escolhidos por Deus. Todos os dias da nossa vida, cada dia que nós acordamos de manhã,
é um dia onde nós somos escolhidos pelo Pai. Nós somos escolhidos para fazer exatamente como Jesus. Exatamente como ele. E olha que legal isso. Nós podemos fazer como ele. Então, o que ele fazia? Ele consolava, não consolava os aflitos? Nós também podemos consolar. Ele também não conversava com as pessoas, escutava as pessoas? Nós também podemos fazer. Arlene, mas ele curava. Mas a nossa prece, ela também não pode curar alguém? Claro, nós não temos a força de Jesus ainda, mas um dia nós teremos. Vou contar uma historinha para vocês, assim, bem simples. Uma amiga muçulmana, um grupo de amigas muçulmanas, tinha uma amiga que tinha uma doença assim, bem chata, bem difícil. E ela já estava há muitos anos com essa doença, e eu, a única espírita no grupo, né? Claro, né? Brasileira, a única espírita no grupo. E eu falei assim, olha, por que a gente não se reúne e não faz uma prece para essa amiga? Aí elas falaram, mas eu rezo, fulano reza, cada um rezava na sua casa por essa amiga. Falei, não, mas nós podemos marcar um dia, nessa época ainda não tinha internet, nós vamos marcar, não podemos nos encontrar, mas tal dia, 8 horas, todo mundo reza e todo mundo envia energia para essa pessoa. Aí elas ficaram me olhando assim. Aí passou o dia, eu fiz a minha parte. Aí na semana seguinte nós nos encontramos. E aí a minha amiga, uma delas falou, eu esqueci. E as duas outras falou, eu me lembrei. E ela também se lembrou. Aí eu falei, e aí, o que mudou? Aí ela falou, não mudou nada. Eu continuo com minhas dores, eu continuo, fui no médico essa semana e continuo. Você não mudou nada, nada. Aí eu falei assim, o que aconteceu é que meu médico não estava e quem veio foi o substituto. E o substituto mudou o meu tratamento. Falei, e aí o tratamento mudou? E você melhorou? Aí ela falou assim, eu estou com menos dores. Eu estou com dor, mas menos. Eu falei, então mudou. 4 pessoas rezando para uma, 3 pessoas rezando para uma. Se mudou o tratamento da pessoa, como nós não podemos fazer milagre, gente? Como nós não podemos fazer? A força da vontade, a força do amor é muito grande. Então, por que nós, no nosso evangelho no lar, vocês veem como nós somos fortes? Nós somos muito fortes. Jesus, ele fez milagre, que nós, no Espiritismo, sabendo que ele usou as leis da natureza, que ele usou a energia que ele tinha, o pensamento e a vontade, o amor dele. Nós podemos fazer a mesma coisa. O que ele falou? O que eu faço, vocês podem fazer. E muito mais. Porque ele não explicou tudo. Então, se nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de bondade para alguém, esse alguém vai receber essa energia. Então, quando ele fala que ele foi escolhido, cada um de nós também foi escolhido. Quando Isaías fala que o Espírito de Deus está sobre nós, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem um pouquinho esse Espírito, esse ser tão luminoso em volta, vocês, como se nós estivéssemos dentro dele. Dentro dele, dentro de Deus. Nada pode nos acontecer de mal. Nada pode nos acontecer de mal, porque nós estamos dentro. Nós estamos nele e ele está em nós. Esse corpo é perecível. Sofrer, nós vamos sofrer. Não tem jeito. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por situações que nós não queremos. Mas isso é passageiro. Voltando à história do Emmanuel fala que Chico Xavier pergunta para ele sobre as dores físicas e as dores espirituais. E ele fala que as dores físicas são passageiras. Isso aqui, você estava com dor de dente, foi lá, resolveu o problema, pronto, acabou. Mas as dores espirituais são muito mais difíceis, porque nós vamos nos encontrar conosco mesmo. Só mais um negócio.
Não é mais chato a gente se arrepender do que não fez, de ter deixado de fazer uma coisa? Não é chato? Então, todos os dias nós somos chamados. Todos os dias o Senhor nos escolhe para sermos bons, para ajudarmos aos outros. E aí eu passo meu dia, no fim do dia, quando eu faço aquela reflexão que Santo Agostinho chegou e falou, que no fim do dia, para ele aprender a se conhecer, ele olha tudo que ele fez. E aí, ai, a vizinha tocou aqui, eu estava com a panela no fogo, e eu falei, não posso te atender agora. E eu vi que ela não estava bem, mas eu preferi cuidar da minha panela. Ah, mas ela é chata, ela me toca o tempo todo. Será que às vezes ela não está precisando de um pouquinho de atenção? Será que às vezes ela não está sozinha? Eu preciso colocar o limite. Eu não posso deixar minha panela lá no fogo. Mas eu posso vir te ver daqui a algum tempo? Será que não é isso? Será que depois que a vizinha desencarnar, quantos filhos? Eu trabalhei com pessoas idosas. Mas quantos filhos, quando os pais desencarnavam, diziam, ai, minha mãe, ai, meu pai. E quando os pais desencarnavam, eram os melhores pais do mundo. Mas quanto arrependimento. Porque a mãe era chata, porque o pai era chato, porque era velho, porque era isso, que era aquilo. E aí, sou. Todos os dias, nós temos a chance de sermos chamados, de sermos escolhidos. Como é que eu vou saber, Leni, o que é para fazer? Escuta o nosso coração. Aquela prece da manhã, onde eu já preparo o meu dia, que nós já falamos aqui, aquela prece de manhã não precisa ser uma prece longa. Pode ser, Senhor, muito obrigado, que eu seja um instrumento teu hoje. Que eu seja um instrumento teu. E, às vezes, eu digo, não tem tempo. Eu tenho que resolver meus problemas. Mas, às vezes, o meu problema está ligado com o problema do outro. É o outro que vai resolver meu problema, sem que eu me dê conta. É o outro que vai encontrar a chave para o meu problema, que vai me ajudar ali rapidinho, me dando uma dica, me dando uma experiência que ele teve. E eu digo, não quero, não quero. Então, não é, nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa família. Mas dá tempo. Dentro das 16 horas do dia, se vocês dormem realmente 8 horas, dentro das 16 horas do dia, dá alguns minutos assim para dar um telefonema, para dar assim uma olhada. Não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por semana. Pode regar aquela florzinha. Vocês já viram aquele vídeo onde a pessoa rega a florzinha? E rega a florzinha. Então, Jesus, ele pede isso para a gente. Ele vem nos chamar a isso. Ele aceitou o chamado. E ele vem nos mostrar com muito amor. Olha, vamos. E ele passou aqui e muitas pessoas que ele curou deixaram ele, abandonaram, não seguiram. Porque ele curou só o corpo, ele não curou a alma. Não porque ele não sabia, mas é porque ele disse, não, vou curar a alma, porque vou curar o corpo, porque de repente a alma, né? Ele vai se educar. Dentro do Evangelho está dizendo que o arrependimento é uma das piores coisas que acontece com o espírito. Né? O arrependimento, a ingratidão. Então é isso, meus amigos. É isso. Nós vamos fazer a nossa preparação de fim. E eu vou fazer uma prece e eu gostaria que mentalmente
mentalmente vocês seguissem comigo, tá bom? Mentalmente. Então vamos fechando os olhos, respirando profundamente, serenando o nosso coração. Meu Pai que estás no céu, que eu possa santificar o teu nome, que teu reino venha dentro do meu coração, que eu faça a tua vontade na terra como no céu. Dai-me hoje o pão do trabalho, do estudo e do corpo. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, na mesma medida que eu perdoo os meus ofensores, conscientes ou inconscientes. Não me deixes cair mais em erros, Senhor. Livra-me do mal que ainda existe no meu coração. E que, acima de tudo, Pai, que eu aceite com o coração e com a minha alma as tuas vontades sábias. Que assim seja, graças a Deus.